dia que nasci, pelos dias que vão vir, Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasci, pelos dias que vão vir, Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Bom, eu vou pedir a Babi para fazer a prece e a página de abertura. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, vamos então iniciar o nosso estudo dessa tarde, que realmente as palavras possam vir de encontro às nossas reflexões, que possamos realmente, Senhor, nos esforçarmos, que adquirimos realmente fortalecimento para que no nosso dia a dia possamos tentar exemplificar os teus ensinamentos, Senhor. Então, envolve todos aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, que sejam todos bem-vindos e que realmente possamos ter uma tarde proveitosa de estudo, graças a Deus. Sim, sim.
Tenta falar um pouquinho mais alto. Então não pede para eu ler. Eu ouvi bem, Babi. No sustento da paz. Vivei em paz uns com os outros. Paulo, primeira a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Costumamos referir-nos à guerra, como se ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem um concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia, com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade, para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe correu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capaz de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos queixamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorarmos e educarmos, de vez que paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar a defesa e a sustentação, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva já é suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitada a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida. Faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Essa é bem interessante essa analogia que ele faz, né? Que a gente fala, né, da paz como se fosse uma coisa que não é um trabalho nosso, né? Ah, é dos governantes, é dos, né, de todos, menos da gente, mas nós começamos esse trabalho pequenininho, né? Quando ele fala que você não vai construir uma casa, você precisa isoladamente um tijolo, um prego não é nada, mas eles são extremamente necessários para uma construção de uma casa, né? E todo um processo elétrico, sem uma tomadinha, não vai funcionar, né? Então, a gente tem essa mania, né, de dizer que não, eu não sou nada, quem sou eu? Mas começa com a gente, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, né? A gente sendo caridoso com as pessoas, em vez de ficar julgando, como ele fala aqui da pessoa, né? Que a gente acha mais fácil ter julgado que, de repente, chegar e fazer algo que possa auxiliar aquela pessoa que às vezes está perdida. Então, é isso. É, o parágrafo dele aqui é bem interessante, quando ele diz que todos somos chamados à edificação da paz, ou seja, à construção da paz, que não tem nada a ver com qualquer impulso vinculado às atividades de guerra, não tem nada, né? Prescindir é não necessitar. Aí depois ele diz assim: depende, e que paradoxalmente depende
da luta por melhorarmos, ou seja, a luta que precisamos para construir a paz é uma luta íntima, a luta por melhorarmos e educarmos, de vez que a paz não é inércia, que a gente tem assim, acha que está em paz quando está tudo bem, Calmo, parado. estamos de férias, estamos tranquilos, não temos quando, Paz é né? trabalho também. Aí ele vai dizer que não é nada disso, né? Por melhorar, depende de nossa luta por melhorarmos e educarmos, de vez que a paz não é inércia, e sim esforço, olha as palavras, esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Então, a gente às vezes acha que não, aqui eu agi nessa situação, eu fui legal, eu me sinto bem, mas aí logo em seguida a gente pega e tem uma atitude desfavorável, menos elevada, que cria situações de conflito com outras pessoas. Achei isso bem interessante. Mas vocês têm aí um tempinho para poderem se colocar. Ninguém quer falar nada? Vocês vão ter que ajudar, porque hoje nem a Ana de São Antônio. São Antônio está passando por um procedimento, que a Ana mandou mensagem hoje, tem um procedimento lá urológico, coisa e tal, e que só vai voltar para casa só à noite. Então, hoje a gente não vai contar com a presença deles, nem aqui, nem na casa espírita, né? Então, vocês vão ter que falar um pouquinho mais, que só temos nós quatro aqui, cinco. Bom, então nós vamos passar para a Gênese. Pode começar, Glória. Olha só, Pepita, eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre o item 23, porque a gente terminou nesse item. Eu, assim, não tenho muita coisa a acrescentar ao que eu falei, que foi, né, o que o Haroldo Dutra mais ou menos falou também, que eu achei muito bonito, né, dele dizer da espada do Cristo, que Emmanuel coloca, né, que é o que Uhum. a cruz seria a espada invertida, e quando ele fala que essa espada lá de fogo no Jardim de Delícias seria justamente o símbolo, não é, da Da cruz do purificação, Cristo, da cruz que da purifica cruz do Cristo, e ilumina, né? nos mostrando que o caminho, né, para a entrada nesse Jardim de Delícias, né, o caminho da regeneração, o caminho tem que passar pelo Cristo, né? Tem que passar pela cruz e né, pelos ensinos, não é? Eu acho De que Jesus. a gente vai estudando, eu acho que depois, quando a gente terminar, a gente podia fazer um backup, ou seja, uma síntese, né, Eu dessa acho que parte agora de a Adão, não, Caim, Kardec vai fazer um monte de colocação Uhum. que eu vi que o É, Haroldo Dutra colocou, entendeu? E tudo, porque, como ele mesmo falou, a interpretação da Gênese, há várias contribuições, né? E Kardec dá essa contribuição e até porque ele tinha esses estudos, ele fazia também esses estudos, né? porque, por exemplo, a gente acho que tem que depois dar uma retomada nesses símbolos todos, né? Então, o que significa esse jardim do Éden, não é? Esse jardim do Éden, na realidade, é o coração do ser humano, o coração da criatura, né? A sua alma. Então, a lei divina está impressa em nós, estamos na nossa consciência, trazemos essa lei
essa lei é de amor, essencialmente, o bem seria o bem de todos, ou seja, dentro dos preceitos divinos, nós teríamos essa tarefa de cuidar, de zelar pelo jardim do Éden, que ele dá essa função a Adão e Eva. Ele pede que ele zele pelo jardim, que ele cuide e que cresçam e se multipliquem. E aí, então, esse jardim, sendo o coração da criatura e tendo todas as sementes divinas nele, nós precisamos fazer que essas sementes germinem, né? Nós precisamos fazer com que essas sementes germinem. E aí, o que que acontece? Para que elas germinem, elas têm que germinar dentro desses preceitos que seriam os fundamentos da lei divina. Só que nesse processo em que está o Abel e a Eva, surge a serpente. E a serpente, que é simbólica, tanto é simbólica, que quando Deus vai falar com ela, diz: Olha, por você ter tentado Eva, por você ter provocado a situação, daqui por diante você andará de rastros, você se arrastará pelo chão. Olha, então significa que ela era um ser que não andava de rastro. Ela passaria a andar de rastro, ou seja, seria um símbolo negativo, o símbolo da sedução, que rasteja. Rasteja o quê? Anda à mercê dos desejos, dos nossos desejos, dos desejos humanos. Então, seria quando ele vai fazer uma comparação dessa linha vertical, da linha horizontal, e aí a gente vê essa coisa do primário, do primitivo no ser humano, dos desejos, do impulso, da satisfação. E aí o que que acontece? Eva, ela se vê seduzida por poder comer daquele fruto que daria a ela a condição de distinguir o bem do mal. Ela teria, aquilo daria a ela outros poderes. Ela entendeu assim porque a serpente falou assim com ela. Se ela comesse daquele fruto, ela teria um outro entendimento da árvore da vida, e ela come. E aí, não comendo, dá para o Abel. Então, ela se rende, para o Adão, ela ela se rende a essa tentação do desejo dela, que passa para ele, que também acata, e aí ele vai falar, o Haroldo vai falar dessa nossa psique, da psique da sedução, daquilo que nos apraz, daquilo que nos tenta, da psique daquele perfil daquelas pessoas que ouvem as sugestões e aí depois vão dizer, não, mas a culpa não foi minha, a Eva me deu o fruto, aí a culpa foi da serpente, ou seja, a culpa é dos outros e eu não assumo. E aí, o Senhor que passeava pelo jardim, olha, gente, o Senhor Deus passeava pelo jardim. Claro que ele passeava pelo jardim, sabe por quê? Porque ele está em nós, ele está na nossa consciência, ele passeia no nosso jardim. Então, ele passeava no jardim e aí pergunta o que é que faz, né? O que eles fizeram? Adão, né? O que fizeste? E ele se esconde porque está envergonhado, porque sabe que o Senhor estava ali. E aí ele vai falar desse sentimento de culpa que nós automaticamente temos toda vez que nós sabemos que infringimos a lei, que infringimos a orientação divina. E ele sabia que tinham infringido. A partir daí, ele vai dizer para o Adão que eles vão ser. Ele dá uma série de coisas. A serpente passará a andar de rastros, tentará morder o calcanhar da mulher, ou seja, a sedução vai sempre nos atacar no ponto fraco, e ela tentará pisar
a cabeça, ou seja, a nossa luta para combater os nossos desejos inferiores, tudo. Não é desejo, não é só da área da sexualidade, é tudo, tudo. A pessoa que tem a ganância, a inveja, todos esses sentimentos contrários a essa harmonia, eles serão uma serpente nos tentando nos seduzir e nós tentando pisar-lhe a cabeça, ou seja, lutando para que o nosso desejo de superior, o nosso super, né, ego possa se sobrepor a esse lado inferior. E aí ele pega e manda que o Adão se retire e ele vai sair do jardim, que era um lugar assim especial, coisa e tal, para vir para uma terra de onde ele foi gerado, ou seja, quem é gerado da terra é o corpo, não é? Que é de substâncias da terra. Então, ele vai vir para a terra, onde ele terá que, com muito suor, com muito sacrifício, com muito tudo isso, ele passará a ter que trabalhar pela subsistência. E aí vem todo um processo, como a Glorinha até já falou, do processo das reencarnações, né? Desse processo em que a gente vem para a Terra, tem experiências tentando vencer a serpente que está em nós, que não está fora, a serpente não está fora, ela está em nós. Assim como o Senhor Deus passeia no nosso jardim sempre, né? E aí essa simbologia é que é uma coisa assim muito, 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 muito linda. E aí ele vai depois falar que é aí que ele vai falar ainda da chama, né? Que o paraíso será guardado, né? Será guardado pelos querubins, ou seja, é o divino, é o nosso para atingir as esferas mais, digamos assim, Superior. superiores de aperfeiçoamento, é o divino. Então ele será guardado por querubins, ou seja, seriam esses ajudantes, né, do Cristo, e teriam uma espada, não é cada um tem uma espada, haveria uma espada nesse portal, que a Glória até já falou, que ele vai dizer que isso está em Emmanuel, quando ele vai falar da espada simbólica, que essa espada significa a cruz do Cristo, né, no sentido invertido. E aí, se a espada é a cruz do Cristo, significa o quê, gente? Todo um trabalho de crucificação, de aprendizado, de combate à serpente que está em nós, de combate aos nossos desejos inferiores, de luta para que essas sementes divinas que o jardineiro colocou, ele possam brotar. E tem aquela coisa, eu acho até que eu vou ler. Pode ler do Evangelho? Peraí, Lógico. porque essa página do Evangelho, do capítulo 6, que aí a gente. Aí, o que eu estava falando para a Glorinha, o que eu acho mais interessante é essas visões que ele dá para a gente da interlocução, da leitura bíblica com os textos de Jesus. E por que que ele fala que Jesus, no caso, que seria esse divino jardineiro? Olha só, no capítulo 6 item 6 tem esse texto que eu acho lindo demais. Venho instruir e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E o jardineiro divino, o jardineiro divino,
as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha aqui o jardineiro e o jardim e o Senhor passeando no nosso jardim. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Olha aí o cuidar do jardim e o desenvolver. Que cultivo é esse? Seria é o cultivo das virtudes, que a gente fica ao pé da letra de cultivar o jardim. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. E aí, aqui a continuação dessa mensagem, mas que é outra mensagem do Espírito de Verdade, olha outra referência a Gênesis, logo em seguida. Olha que coisa maravilhosa. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu espírito, meu apóstolo, que seria Kardec, vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, quando ele fala da argila, remete lá à formação de Adão, que foi formado da terra, da argila, a tal da Adama, que seria isso. Então, aqui são as mensagens do Espírito de Verdade e que remetem a esses textos e que fazem, por isso que essas interpretações, a gente não diz que são tiradas assim ao acaso, é porque os novos textos, vindos com Allan Kardec e vindos com Emmanuel, eles vão fazer essa costura, nos dar um entendimento que se a gente pegar só o texto bíblico, a gente fica às vezes assim sem entender, fica achando que não tem um significado claro para nós. Ao pé da letra não tem literal. Mas quando você faz essa conexão, aí a gente entende, né? E aí por que será que o Espírito de Verdade assim faz questão de retomar expressões que remetem à Gênese? Assim como Jesus, muitas das falas de Jesus são calcadas nos ensinamentos da Gênese. E é por isso que a gente não entende, porque a gente não tem um estudo da Gênese. E eu acho isso. E não é à toa que o Kardec vem e coloca a Gênese aqui num livro, né? Numa, num, né? Sim, numa sim. uma obra inteira, né? Não é à toa, né? Eu acho, Glorinha, que quanto mais, assim, o que a gente está estudando é muito, muito, muito pouco. A gente descobre que não sabe nada, né? O nosso Sem saber está dúvida, muito mas eu acho que a gente tem que se alegrar porque a nossa Aham. ignorância vai sendo Iluminada, Desvendada, passo a iluminada. desvendada. passo, É, passo a passo. não, mas então, eu acho que
É, Eu que eu não estava acho que conversando com a sei Glória nada, antes. nada, nada, zero, sei zero, Mas mas nós estamos agora, pelo menos, refletindo nessas questões que a gente não sim, refletia, não é? é, é, E aí a gente está tendo um entendimento, porque o que eu percebo é o seguinte: à medida que começa a se levantar a ponta do véu, vão se levantando outras pontas, que uma te conecta com a outra, aí você vai começando exatamente. a É, fazer um entendimento muito mais amplo, é tipo uma rede. E é interessante demais a gente perceber, e aí a gente, cada vez que a gente vai estudando um pouquinho, você para refletir na grandiosidade de Kardec. Quando Jesus fala que o meu apóstolo, é porque é um apóstolo dele. É um dos apóstolos que está ali com toda uma verdade. sabedoria e uma capacidade de trabalho, de resistência, porque você imagina quantas e quantas falanges e espíritos, né, tentaram derrubar. E se ele tinha toda uma proteção, ele precisava manifestar a resistência, o testemunho. Então, você imagina como deve ter sido a luta desse espírito para, em tão pouco tempo, sem instrumentos que o habilitassem, como nós temos hoje o computador, a procura, a busca, né? Que era tudo, né, na escrita e na pena ainda, no tinteiro. Essas obras, em tão pouco tempo, ele faz todo esse. É. E em cima de cartas, né, de comunicações enviadas por cartas, né? Não, é como Sim, você falou, não tinha internet, não tinha. Imagina se ele tivesse que viajar para lá e para cá para pegar depoimento, para ver isso, não, ele não ia ter condição de fazer essa obra. E o mais bacana é que é o que ele coloca, que a gente está vendo lá na terça-feira, que é, a obra, ele diz, não, a obra não é de um homem, né? A obra é dos espíritos. Em todos os lugares do mundo se manifestaram e trouxeram as revelações, né? Então, e é isso aí mesmo, porque se dissesse assim, tem aqui um filósofo aqui chamado Hippolyte, né? Acabou, passou e morreu e ninguém mais ouve falar, né? Fica na poeira do tempo. Mas ele sabia, né, que tinha que ser assim. é muito legal. Mas aí, Florinha, você pode prosseguir, depois a gente vai fazendo Mas outras costuras. você não acha que a gente vai ter pouco Cinco tempo? Você minutos não acha agora. melhor deixar para a gente começar Só esse tem cinco item minutos. semana que vem? Pode ser, A pode gente, ser. né? Aí a É. gente Então, também continua no começa 23. semana que vem. Que vai começar, vai ter que parar logo. Aí pelo menos a gente lê mais um pouquinho É, mas eu na achei esses textos, eu achei que era importante ler esses textos do Evangelho para a gente, É, foi. Uhum. né? 7:13. Bom, então alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Que a gente ainda tem uns minutinhos sobre a Eva, o Adão, sobre esse paraíso, sobre esse Senhor passeando no nosso paraíso, sobre a expulsão. Não quer tecer nenhum outro comentário, Glória, sobre essa parte? Não, 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 não quero, não. É, eu acho que a gente deu uma clareada, né? Porque o texto por si só a gente fica muito confuso, né? Para se não tiver um apoio, mas eu acho que é isso, né? A gente vai caminhando aí. Estou só anotando aqui, depois eu acabo de anotar. Bom, então vamos começar aqui, Glorinha. Então, já que hoje você não leu, você começa com
com obreiros. Tá bom. Vamos começar o capítulo 14, né? Isso. Prestando assistência. Meus companheiros de missão pareciam menos interessados em seguir o caso Dimas durante a noite, inclusive Jerônimo, reservando-se para a continuidade do esforço no dia imediato, quando nos caberia transportá-lo até o abençoado abrigo de Fabiano. Não se verificava o mesmo quanto a mim. Desembaraçando-me dos laços físicos noutro tempo, não conseguira efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. O choque sensorial no transe, para minha personalidade ainda desatenta ante as questões do espírito eterno, impedira-me a análise minuciosa do assunto. Agora, porém, a oportunidade poderia fazer mais luz em minha alma, quanto à posição dos recém-desencarnados antes da inumação do envoltório grosseiro. Expondo ao assistente o meu propósito de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que desejasse. A aquiescência de Jerônimo enchia-me de prazer, não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo. Pela primeira vez, um companheiro de trabalho, com autoridade suficiente, concordava com o meu desejo de um mínimo operário. O consentimento, portanto, representava preciosa conquista. Constituía a liberdade instrutiva com a responsabilidade de minha consciência e a confiança de meus superiores hierárquicos. Quer que pare, Pepita? Se você quiser dar uma paradinha e comentar, seria interessante, senão. É, então, eu acho que aqui ele faz assim uma declaração, né, dessa impossibilidade dele quando desencarnou, né? Ele não teve plena oportunidade, possibilidade de, de tirar lições, não é, mais proveitosas. Ele passou aquele período lá, depois foi recolhido e aos poucos ele foi sendo instruído, né? E agora nessas missões, não é, de socorro, é que eu acho que ele começa a aclarar a visão dele a respeito de toda a importância, não é, do preparo espiritual, enfim, como ele mostra para a gente uma série de coisas, não só aquele que está desencarnando, mas aquele que tá próximo, o parente, né, toda uma gama de situações que para ele eram assim enriquecedoras, né? Então ele se coloca, né, na vontade de permanecer, não é, estudando ali na casa do Dimas. E ele percebe que aquela autorização para isso, para ele, significava uma conquista, né, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, né, porque a gente sabe que a gente, quanto mais a gente conquista conhecimento, conquista oportunidades de trabalho, né, mais cresce a nossa responsabilidade. Aí podem falar aí mais um pouquinho. Eu acho que esse trecho, na realidade, você comentou É. exatamente isso. Não tem assim nada mais profundo, né? Acho que agora vai ter aqui para frente, né? Pode prosseguir. Deixando a casa transitória em plena noite, vi-me em breve num ambiente doméstico, onde o amigo se desfizera dos elos da matéria mais espessa. Entrei.
A casa enchia-se de amigos e simpatizantes, encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviço de defesa. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras inertes, pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço da genitora, ao pé de dois amigos que cuidadosos o assistiam. A nobre matrona reconheceu-me comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Um deles, Fabriciano, acolheu-me prestativo, interessando-se pelos informes atinentes ao desenlace. Relatei-lhe os trabalhos pormenorizadamente. Em seguida, o interlocutor passou a explicar-se. Sempre tive por Dimas sincera admiração pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos. Integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados por intermédio dele nos últimos 6 anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Surpreso com as referências, indaguei. Há, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médiuns em geral? Não me reporto à generalidade, redarguiu o interlocutor, porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Gostariam, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médiuns em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa, da observação. Desejariam um caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais e, à primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Não suportam a aproximação de infelizes, encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas de nosso plano. Não se sabe quando estão dispostos a servir. Se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação. Se contam com a vidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização. Acho que Bom, agora a gente Glorinha, pode falar. agora você tem Ah, muita coisa. Agora você vai eu devagarinho. não tenho, não. Quem tem é você. Eu vou falar aqui, Tem depois você muita complementa. coisa. Não, então, a gente vê aqui que ele recebe, né, uma das pessoas que estavam lá, né, na, na casa. Engraçado que ele diz assim: não se articulavam quaisquer serviços de defesa, né? Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Então, o que me faz crer é que, já consumado esse desencarne, eu acho que só falta mesmo o último laço com o corpo físico, né? E ele já está, vamos dizer assim, praticamente já entregue àquele grupo para ser levado lá, né? Acho que é a casa de Fabiano, né? Para o acolhimento dele, né? E, e a gente, eu não sei se depois ele vai falar sobre essa que eu não li, sobre o corte desse cordão, né? Mas é porque ainda Ele ainda está é, lá, ele ainda falando. está lá, ainda precisa haver esse fluxo de fluido vital, de tudo, né, para
esgotar, vamos dizer assim, o corpo físico, né, do que resta ainda da. E ali, né? Então, mas ele estava ali protegido pela mãe, né? E tudo. Mas aí ele vai falar aqui sobre a característica do Dimas como um médium, né? Um médium devotado, que ele fala assíduo, companheiro, leal, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas a pessoa não é assídua, mas também tem, né? Você tem que estar ali inteiro de coração, ter uma, né? Enfim. Mas ele aí vai falar das comissões de colaboração, né? Porque ele diz, vai falar dos médiums que são, eu entendo assim, mais vacilantes, não é? Não Que passam porque adiante. ora eles não querem o intercâmbio com os espíritos mais infelizes, gostariam de estar apenas com intercâmbio né, de espíritos mais elevados, né? Mas, na verdade, eles não firmam uma responsabilidade, né, um compromisso verdadeiro, né, desse intercâmbio, né? E aí que ele fala, não quer luta, né, não quer dificuldade, abandona o compromisso na primeira dificuldade, né? Aí ele diz, a aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Então, a gente achar, né, em qualquer tarefa, né? Aqui ele está falando do médium, mas se achar que porque está numa determinada tarefa não vai ter prova, não vai ter angústia, não vai ter dor, não vai ter, né? Aí a gente está se enganando, né? Aí fala que acho que dizem feridos na dignidade pessoal, que ele milindre, né? Não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor, né? Se sente ferido, né? Melindrado. Então aí ele diz que tudo isso dificulta que as equipes lá do plano espiritual formem um elo, né, maior de ligação, né, que é um intercâmbio onde existe toda esse compromisso, não é, de trabalho, de envolvimento, né? E aqui também ele fala dessa dificuldade, que a pessoa está sempre, tipo, insatisfeita, né? Tem evidência, mas quer incorporação. Aí ouve, mas quer ver. Aí, quando tem evidência, quer exteriorizar ectoplasma, quer trabalhar em fenômeno de materialização. Então, não tem uma diretriz, não é? Uma diretriz que possa ser trabalhada com eficiência pelo plano espiritual também. Foi isso que eu entendi. Eu acho que a gente não tem ideia, na realidade, ele diz que todos nós queremos os benefícios dos trabalhadores leais, dos servos fiéis. Todos nós queremos os benefícios. Quais são esses benefícios? Você vê que tinha uma equipe dando suporte, digamos assim, extrafísico a todas as atividades do Dimas. Tinha uma equipe ali de respaldo. Mas por quê? Porque eles sabiam que podiam contar com o Dimas para aquelas atividades ou para o socorro, né? Porque ele lá atrás ele fala que ele não conseguia fechar a porta para os necessitados, que muitas vezes perdia noites de sono para atender a enfermos, para atender. Então, era aquela coisa. Então, aqui ele vai dizer que, é, que muitas vezes nós não passamos de experimentadores, né? Então, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas do nosso plano, quando não se sabe quando estão dispostos a servir. O Chico tem uma frase naquele livro Testemunho de Chico Xavier. Ele escreve isso numa carta para Vantuil de Freitas. Então, ele diz que muitos irmãos
trabalham um dia de boa vontade, mas no outro dia eu não estou disposto, ou tenho um compromisso social assim, ou tenho um compromisso social assado. Enfim, por qualquer coisa, então, ele diz o seguinte: todo trabalho no bem é louvável. Porém, Jesus não, como é que ele diz assim? Jesus precisa, o que Jesus precisa não é daqueles trabalhadores que só trabalham quando estão dispostos. Ele precisa daqueles com quem estão sempre, quer dizer, ele pode contar. Então, aí entra a nossa responsabilidade perante as tarefas. Claro que eu digo assim, todos nós temos envolvimentos com a nossa família consanguínea, alguns é, compromissos dos quais nós não podemos nos eximir, mas tem aquelas pessoas que, por qualquer evento, ela já falta. Por qualquer situação, ela falta. Se eu não estou muito legal, não. Hoje eu não estou disposta, como a gente ouviu, né? Não estou disposta para ir para a casa espírita hoje. Então, não vou. Gente, e aí? Como é que fica? Aí a gente depois quer aquela proteção especial. Não existe proteção especial sem um compromisso. O que é que a gente representa para a espiritualidade? Somos trabalhadores que, mesmo capengas, estamos ali ciosos do nosso compromisso, ou não estamos. Ou na primeira dificuldade, Ou na nós primeira levantamos. dificuldade a gente já se recolhe. Né? Porque, por exemplo, dia que hoje está muito bem, vai todo mundo, é dia de festa, uma beleza. E no dia que não é? Não é dia de festa, está chovendo, tem dificuldade assim, tem dificuldade assado. Como é que fica? Como é que fica? A gente fica numa situação complicada, né? Complicada. Porque a gente tem, por exemplo, esse trabalho de domingo, era um trabalho que veio aquela coisa de precisamos abrir um novo frente de estudo, tudo bem. Aí o pessoal pediu, eu falei, gente, minha família já me cobra muito, eu já fico muito fora. E domingo, às vezes, não é sempre, mas às vezes eu tenho compromisso de família. Então, eu só vou assumir esse compromisso consciente, dizendo a vocês que, olha, não estarei sempre presente. Mesmo assim, eu fico super incomodada de não poder estar ali na medida do possível, porque é complicado. Mas quando nós assumimos já avisando, olha, vai ser complicado, porque a gente já tem os outros dias que está na casa, que, e não é só o trabalho da casa, não é, gente? O que ele pede aqui é um trabalho de prontidão para o bem. Eu estou muito longe disso, muito longe. Daquela pessoa que nem o Dimas. A casa está aberta para receber os necessitados, está aberta para socorrer, está disponível para ir aqui ou acolá, socorrer, atender. Gente, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Mas que a gente gostaria de ter esse respaldo, a gente queria, não é? Eu gostaria, você não gostaria? Mas a gente Com tem. certeza. Podem ter É, certeza que a gente tem mais do que muito, merece. mais do Mais do que que deveria. merecemos. Mais do que merecemos. Chega para cá, você não está muito longe. Mas aí vocês vejam a colocação que ele faz, que aqui o André é muito espertinho, ele aproveita para dar uma chamada, um bom puxão de orelha na nossa postura enquanto trabalhadores da seara espírita, ou seja, do Cristo, né? E dessa tarefa, ele dá uma boa chamada. E é por isso, aí a gente às vezes pensa que não, essa tarefa não tem muita importância. Gente, qualquer tarefa que a casa se dispõe a realizar, ela envolve equipes de trabalho, ela envolve, né? Vocês viram aquela mensagem que até a Verônica postou, que naquela reunião que era feita na casa espírita, na confecção de enxovais, os irmãos espirituais levavam os É, espíritos que eram encaminhados para a reencarnação,
que tinham dificuldade, que não estavam, sabiam que ia encontrar digamos assim, um clima muito hostil, então mostravam para ele, olha, tem pessoas que já pensam em vocês, que estão acolhendo, que estão vibrando. Eles eram levados. Aí a pessoa de repente diz assim, isso aqui não tem importância, cada um faz o seu e depois leva. Gente, é você não ter noção. Ou então, a gente está fazendo isso, mas se você sabe que irmãozinhos estão sendo levados para lá, que tipo de conversa está sendo mantida? Que tipo de diálogo está sendo feito durante essa tarefa? E nós somos muito indisciplinados, na verdade, seja dita, né? Muito. Mas um dia a gente vai chegar lá, se Deus quiser, né? Bom, alguém gostaria de continuar a leitura? Senão, eu vou deixar a Glorinha continuar lendo. Quer ler, Dinorá? Ou Alguém Solange? aí é outra pessoa. Agora a gente não está te ouvindo, porque você está com o som fechado. Vê se está escutando. Agora Tá. sim. Então, escutei as observações sensatas do novo amigo e, registrando-lhe a nobreza d'alma, passei considerações íntimas em torno da tarefa que nos levara até ali. Porque se formar expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência moral? Fabriciano demonstrava conhecimentos elevados e condição superior. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema acuidade perceptiva, a- antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou: não obstante, nossa amizade ao médico, não nos foi possível acompanhar-lhe o trânsito. Temos delegação de trabalho, mas, no assunto, entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, que resolveram proporcionar-lhe repouso, o que não nos seria possível prodigalizar, caso viesse diretamente para a nossa companhia. A palestra conduzia-se a interessantes ângulos do problema da morte. Seduzido pelas considerações, interroguei sobre o que já sabia, mais ou menos, a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Nem todas, confirmou o interlocutor, e acentuou: todos os fenômenos de decesso contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Bom, dá uma Você falou, paradinha aí, né? Dinorá. Pode comentar. Então, gente, repara que essa equipe que o acompanhava nos trabalhos, poderia cuidar do desencarne dele. Porém, Dimas merecia algo mais ainda. Mas, Então, foi delegado para uma equipe mais especializada nesse trabalho, que era a equipe de Jerônimo, sim, para poder proporcionar ao médium o repouso para que ele não tivesse nenhum choque mais brusco. Então, repara que ele ainda já se fez o desligamento dos laços, mas ainda ficou o cordão fluídico, né? O cordão de prata ainda não foi cortado. Está ali no regaço da mãe. Vieram esses dois espíritos de uma certa hierarquia verdade. espiritual, competência para secundar esses esforços, mas a coordenação foi submetida por esferas superiores. Então, repara, o trabalho dele era acompanhado por essa equipe, que era supervisionado por outras equipes em esferas mais elevadas,
que designaram Jerônimo. Então, repara até onde vai a repercussão do trabalho dele. Porque houve a intercessão das esferas superiores Das férias. acima de Jerônimo. Jerônimo recebeu a incumbência, Isso. mas alguém delegou isso a Jerônimo, quer dizer, alguém superior a Jerônimo. Então, aí a gente vê a que ponto vai a repercussão da ação, da abnegação desse irmão, né? Por aí você pode avaliar. E aí ele vai dizer a outra coisa, ele pergunta, nem todos, Eu nem aceito. todas as desencarnações de pessoas dignas, ó, pessoas dignas. Então a gente pressupõe que pessoa digna vai ter um atendimento especial. Aí ele diz Nem assim: todas. contam com o amparo de grupos socorristas? A resposta é preocupante. Nem todas. Porém, todos os fenômenos do decesso contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistência indiscriminada, ou seja, você vai ser socorrido por alguém que não vai ter esse preparo todo, vai ser amparado. Se você é digno, alguém vai te ajudar, mas não com todo essa, digamos assim, esse aparato, com toda essa circunstância, com todo esse cuidado que o Dimas está sendo amparado. Foram estudados. Aí ele vai dizer, A missão, afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se isso. distinguiu no esforço perseverante do bem. Então, repara, é uma recompensa totalmente especializada e dirigida aos servos fiéis. Dimas era um servo fiel dentro das limitações humanas dele, ele era um trabalhador extremamente dedicado. Então, se a gente vai ter equipe socorrista, já tem dúvidas, mas vai ter alguém que Tá? vai, se a gente não tiver pesado demais, alguém que vai ajudar alguma É. coisa, né? Já é alguma coisa, né, Alguma gente? coisa já tá bom, já. Já é Não alguma vai coisa. ser tão profundo, mas já é alguma coisa, É. né? E aí a gente vai ver que na espiritualidade, gente, não existe aquilo que a gente diz assim, olha, existe a É, o intercessão, jeitinho. O mas não jeitinho. Dá o uma olhadinha jeitinho, lá. resolve, né? Porque ele é filho do fulano, é filho da É, é. cicrana, né? A gente não é assim, não Tem, é assim. não. Hum. Você quer ler mais um pouquinho, ou a Solange quer ler? Não sei, pode ler. Posso ler. Todavia, objetei curioso, tangendo a corda que mais me interessava no assunto. Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las. Quer comentar isso aí? Não, Ou vamos uma resposta continua? dele e a gente comenta. Continua Após que ele vai breve... explicar. Tá. Após breve pausa, acrescentei para fazer-me mais claro. Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista. Seria deixado à mercê das circunstâncias? Riu-se Fabriciano, com franqueza, e retrucou. Isso poderia acontecer. Temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir, de qualquer modo, a desencarnação, alegando necessidades de repouso. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora
Jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço, organizada por amigos nossos, verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Tolas leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas, longe de assimilar ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis, dentre as admoestações salutares que lhe endereçavam. E tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e a irritação persistentes, que veio a desencarnar em manifestação de icterícia, complicada com simples surto gripal. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias em condições impressionantes e tristes, não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores, e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte, em face das virtudes potenciais de que era portadora. O diretor da comissão de serviço, a que se filiara a imprevidente amiga, recolheu-a por espírito de compaixão em plena luta, e ela se foi de roldão a trabalhar por aí ativamente em condições muito mais sérias e complicadas. Bom, acabou o tempo e a gente não vai falar, não vai dar tempo de falar, acabou? Não, a gente acaba deixando assim para ter música, só se falar mais Não. 5 minutos. Não, é porque aqui é um caso, assim, ficou longo e é um É. caso que a gente É um caso, precisaria, é, a gente precisa refletir sobre isso. Então, a gente sim, vai, Então, volta semana que vem. é semana que melhor vem a voltar, gente volta nele, porque, olha, é uma advertência séria. muito. Aí você vê que, olha, quando a gente vê tantos quadros assim, teve uma simples pneumonia e morreu. A gente vê quadros assim que É há verdade. complicações e aí você fica achando por que que acontece, né? E na realidade, aí você vê o temperamento. Na realidade, ela não queria perdoar o marido, não é? Não queria perdoar, não queria a intolerância, a falta de resignação, de perdão. Havia uma série de fatores que é o nosso. Aí a gente volta lá para o lance do Adão, né? A gente volta lá para aquela coisa da serpente, para aquela coisa do ego, para aquela coisa, não é? E aí aí você assim, mas fulano é tão bondoso e tudo isso é jogado fora. Tem É, uma pessoa que vira e volta para mim, mas eu não sei porque a pessoa passa tanto por isso. Porque a pessoa é tão generosa, a pessoa é tão isso, tão aquilo. Eu digo, pois é, mas acontece que essa pessoa não é ainda generosa com ela mesma.
e mantém uma série de comportamentos, porque a pessoa não entende. A pessoa diz, não, mas a pessoa passa por tantas situações assim, não entendo por que que Deus permite. É a pessoa que está no movimento espírita. Então, que a pessoa é tão generosa, a pessoa é tão assim, faz tanto, É o ajuda caso da tanta moça. gente. É o caso da Mas moça, é ajuda o caso tanta dessa gente. moça. Ajudava Exatamente. e ela tinha uns méritos que ainda não deixaram ela tanto ao Léo, porque É, ela tinha uns méritos, né? mas você vê que ela vai enfrentar situações Vai. complicadas do lado de lá. Então, Que ela mas vai se reconhecer que partiu antes da hora, que foi um suicídio indireto, que deixou de fazer aquilo que ela poderia ter feito para crescer. Olha, como é que ela vai retomar isso aí? porque a gente, na verdade, nem a gente conhece de repente o nosso íntimo, né? É. Numa intemperança dessa. Ela não aceitou aquilo e ela resolveu, né, desistir de tudo. Quer Mas dizer, aí, de Norá, a E gente olha, vê o lance é, do milindre. O milindre é isso. essa serpente terrível. Fala, Glória. muitos casos de adoecimento, às vezes a gente fala, né, é um câncer, uma coisa, são coisas durante muito tempo Cultivadas, corroendo, né? cultivadas. É. Cultivada. Cultivado. O nosso corpo físico realmente ele responde, né, ao nosso emocional. Agora, o difícil é isso, não é? É a gente ter A gente esse se dá conta. controle, conhecer essas emoções que nos prejudicam, né? Não, e O que que me fez detalhe, que chorar? aí Porque às vezes é assim, ó, você, né, tem um problema emocional, uma coisa, pode contar. Daí a 1, 2 dias, 3 dias, você cai com algum problema físico, com alguma doença, é uma gripe, às vezes Agora, se aquilo a gente permite que, né, que vá sendo alimentado, pode gerar um problema mais sério, né? Mais É complicado. verdade. então Porque a vamos nossa pensar, imunidade cai, né? vamos pensar, é bem instigante toda essa coisa, a gente vai comentá-lo com mais É. cuidado semana que vem, tá? Pois é, mas é isso aí. O problema é a gente cuidar das nossas emoções. Então, vou É colocar difícil. aqui Rio-se Fabiano, não é isso? Acho que o certo é Não. vamos com Ah, tá. Dimas. Vamos com Dimas, então? Eu acho que aí fica mais com sentido, né? Vamos com Dimas. Vamos que Vamos Dimas que Dimas. estivesse. É, Vamos que Dimas. Após breve pausa, né? é. Vamos lá, Glorinha. Peraí. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Porto seguro nas aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo
Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Porto seguro nas aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, oh bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, oh bondoso Senhor. Oh bondoso Senhor. Então, nós vamos, nesse momento, agradecer a Jesus a bênção desses momentos de estudo e de reflexão. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelos mensageiros do teu amor que nos legaram obras tão preciosas, para que, estudando-as, nós possamos instruir-nos e clarear nossos raciocínios, abrindo o entendimento das tuas lições. Te agradecemos essa oportunidade, Jesus, de estarmos reunidos em teu nome, somando esforços para esse entendimento. E te agradecemos o amparo com que nos intuis a todos, com que lampejos se abrem em nossa mente para o entendimento, pelo menos parcial, dessas mensagens. Obrigado, Mestre, porque viestes até nós, porque te fizestes como nós para sofreres os piores martírios e nos deixares o exemplo inovidável da tua crucificação, dizendo-nos que nos concedias o teu corpo e o teu sangue, para que nós, alimentando-nos de ti, possamos levantar-nos do pântano onde morejamos ainda, onde nos retemos ainda, apegados a tantos interesses materiais, a tantas ilusões equivocadas. Jesus, nós vamos comemorar a data simbólica da tua partida, mas sabemos que estás entre nós e que estarás sempre entre nós, passeando em nosso jardim, incentivando-nos a cultivar as sementes de luz e das virtudes que depositastes em cada um de nós, dando-nos a chance de um dia alçarmos voo para as moradas outras do Pai nos designa. Então, Mestre querido, nossa gratidão. Eu sei que não é a gratidão de palavras que esperas,
Eu sei que queres ver a nossa gratidão nas nossas atitudes, no esforço verdadeiro de vencer os nossos desejos inferiores, de vencer os nossos impulsos no imediatismo, no consumismo, nas emoções vulgares. Mestre amado, ajuda-nos para que possamos levantar-nos e olhar para o céu e ver os ideais superiores e almejar alcançá-los de verdade. Que não temamos o esforço, que não temamos, Senhor, o sacrifício, que possamos aprender de Ti, que és manso e pacífico, que possamos aprender contigo a carregar a nossa cruz e a seguir-te, na certeza de que passa tudo tão rápido, que possamos aproveitar melhor cada oportunidade. E te pedimos que abençoes a todos os espíritos que foram trazidos para o estudo desta tarde, a todos aqueles que estão vinculados a nosso grupo familiar, a todos os trabalhadores do Recanto de Maria, a todas as famílias assistidas. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja.